eu queria que você comentasse essa questão do ateísmo e a perspectiva e o direito de todas as partes da sociedade. Quem acredita em Deus, quem não acredita, de se posicionar diante da evolução da ciência e da sociedade. Olha, pai, Donato, isso é um problema muito sério, porque ao longo do tempo a gente vai jogando, né, nos personagens do passado aquilo que nós estamos vivendo, os conflitos, os dramas e os posicionamentos do tempo presente. É uma característica praticamente incontornável, não tem jeito como escapar disso. Então, os iluministas do século XIX, XVIII eram aquela coisa, então, Galileu era não sei o quê, era contra a igreja, contra não sei quem, um monte de coisa. E em épocas posteriores também o negócio prosseguiu, chega até o século XX, né, que tem um filósofo italiano, aliás, um cara bastante importante, que caracterizou o Galileu como um pré-iluminista, uma coisa desse tipo. E, por outro lado, você tem também aqueles que o Galileu foi condenado pela igreja, era um desgraçado, era um indisciplinado, era um cara que não sei o quê, que abandonou a família. Acho que esse negócio da família, cheguei a falar já aqui com você uma outra ocasião, não me lembro direito, mas, enfim, e fica essa coisa toda, era um devasso, tem até coisas desse tipo, né, sobre o Galileu, né, que são coisas que claramente não são da época dele, né, Galileu, em que ele viveu, né? Na realidade, ele tinha relações ótimas e muito boas de parceria com religiosos, com sacerdotes, inclusive, e estava lá, fazia as coisas dele. E ainda por cima, o Galileu era um católico, né? E muito católico, ao modo que era possível um católico florentino, de Florença, né? De Pisa, de onde ele era, mas como isso era possível no tempo dele. Então, não dá para ficar imaginando, né, que o padre estava lá rezando a missa, fazendo as coisas, e o Galileu olhando para o teto, pensando nas outras coisas, pensando no movimento do pêndulo, como se aquilo que o padre estivesse falando não tivesse importância para ele. Né? Isso daí é uma falsificação, né, histórica do passado, que não tem muito sentido. O Galileu chegou a virar, por exemplo, o herói, o exemplo heróico da Itália, né, do herói itálico na segunda metade do século XIX, quando teve aquela, né, a unificação italiana, o conflito com o Vaticano, que foi muito sério, e, bom, né, e aí isso daí cresceu, esse modelo do Galileu como aquele perseguido, injustiçado, barbarizado, e inventaram um monte de coisa, que tinham ameaçado o Galileu, botaram o cara numa sala lá para ele ver os aparelhos de tortura e tal, mas que é um negócio assim, eu acho meio fora de propósito. Né? Isso é uma coisa que os tempos posteriores foram escrevendo, foram tratando, lidando, de acordo com o que era a pauta do tempo em que a coisa foi dita, e não do tempo em que a coisa teria sido feita. Né? Porque, na realidade, era isso, ele era um católico mesmo, né? Não desculpa os termos, inclusive, não era esse católico meia boca, né? Como a gente tem hoje em dia, não é isso não, o cara era católico mesmo, sério, o cara ia lá, não sei o quê, né? Acreditava naquelas coisas todas, isso não apenas não impediu ele, né, de fazer as investigações que fez, né, como também eu acredito que isso foi um motor importante na busca dele pelo conhecimento do mundo natural, da astronomia e dessas coisas. Então, acho que não, essa noção, né, de que a crença dele em Deus, no catolicismo, na igreja, essas coisas todas, fosse um obstáculo, é uma ideia, eu acho uma ideia atravessada, é uma coisa ruim. Né? E se a gente olhar com calma, a imensa maioria dos homens de ciência de todos os tempos eram homens de crentes, eram homens de fé, não eram ateus como eu. Né? Eu sou ateu, mas, né, agora eu não tenho como não reconhecer que, em grande parte, na sua moralidade, nas suas formas de entender a vida comum, nas formas de partilhar a cultura e essas coisas todas, a igreja, efetivamente, e a religião, né, não tenham sido pontos fundamentais para a configuração do Ocidente. Eu não tenho como não reconhecer isso. Né? Ficar fazendo piadinha, esculhambando, isso daí é uma coisa muito agressiva, muito ruim, não tem o menor sentido. O tempo dessas coisas já passou há muitos e muitos séculos.
ficar perseguindo ateus, por exemplo. Isso é uma coisa que, sei lá, talvez do século XIX, no XIX não, mas no século XVIII, no XVII, XVI, sei lá, mais para trás, mas não tem mais sentido, né? Vai ficar perseguindo um ateu ou um muçulmano. O cara tem a crença dele, tem a religião. Você vai lá dizer, não, porque esse negócio é falso, meu Deus é melhor que o teu. Mas presta atenção, nós estamos já no século XXI, vamos parar com isso, né? Vamos cuidar dos problemas, né? Vamos ter um entendimento dessa vida confessional das pessoas de uma forma um pouco mais construtiva, né? Não dá para ficar brigando, né, com os caras. Isso não tem sentido. Hoje mesmo eu vi uma notícia que saiu aí no jornal de um alucinado aí no interior de São Paulo que entrou na capela lá, quebrou uma estátua, jogou no chão, pichou, escreveu um monte de bagulho. Qual é o sentido disso, entende? Realmente, o sujeito faz um negócio desse, é um desajustado. Parecia um cara lá chutando a santa. Isso aqui é gesso, não sei o quê. Pô, mas alguém achou que não era. Alguém achou que a imagem da santa era realmente a santa? Não, sabe, pelo amor de Deus, né? A gente já não está mais nesse tempo. Isso é uma coisa muito antiga, muito sem sentido, né? Legal.